Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria só primeiramente confirmar se o pessoal consegue me ouvir. Observem que tem uma mãozinha aí no lado direito da tela. Se vocês conseguirem me ouvir bem, pressionem a mãozinha aí pra gente ter esse feedback, por gentileza. Beleza? Então, já que todo mundo consegue me escutar, vamos iniciar aqui mais um webinar aí da TP-Link nesse período de quarentena, né? Primeiramente, meu nome é Antônio, eu trabalho na parte de pré-vendas lá da TP-Link. E hoje nós trouxemos aí como tema um tema que cada vez mais vem à tona aí, que é a questão de como a gente pode melhorar a performance do Wi-Fi dos nossos clientes, né? Hoje em dia a gente entende que o Wi-Fi é um serviço essencial, assim como água, luz, por exemplo, é uma coisa que cada vez mais as pessoas demandam e precisam, e por conta disso é um tema muito atual, né? Então nós trouxemos aí para esse webinar esse tema, e já para fazer um gancho aí para algumas tecnologias e algumas projeções aí que isso aí pode oferecer para você com os seus clientes, né? Então, primeiro de tudo, agradecer a presença de todo mundo, dando início aqui a essa apresentação, né? Eu vou trazer primeiro uma pergunta, né? Já com uma resposta, inclusive, né? O que significa isso, né? O que os clientes pensam sobre o Wi-Fi, né? O cliente final, na verdade, ele não sabe identificar a origem de uma situação referente ao Wi-Fi, tá? O que isso significa, né? Para o cliente final, a culpa sempre vai ser um problema de internet, né? Então, nestas situações, quando se diz respeito ao Wi-Fi, ele não vai saber diferenciar o cliente final quando é um problema de Wi-Fi e um problema de internet. Tá? Então a gente tem, os provedores em si, eles têm que ter em mente que para o cliente final, sempre que houver um problema de sinal, é a mesma coisa que um problema de internet. O cliente final ele não tem esse conhecimento para conseguir diferenciar o que é cada uma dessas coisas, né? Partindo desse princípio, então a gente tem que fazer um estudo de caso para entender esse cenário, né? Ou seja, muitos problemas que o cliente relata, né, ele vai ter alguns pontos aí, alguns focos de origem, né? E nesse slide, inclusive, eu cito quais são essas maiores questões, né? Que são questões como cobertura de Wi-Fi, um uso de um equipamento inadequado, né? Um alto consumo de banda, e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre isso também, ou até mesmo a quantidade de dispositivos conectados simultaneamente, né? Quando se diz respeito à cobertura ao Wi-Fi, uma grande quantidade de reclamações dos clientes é sobre cobertura de Wi-Fi, né? Então é uma coisa que cada vez mais as pessoas, inclusive, que lidam com essa parte de atendimento ao cliente, com suporte também, recebem cada vez mais chamados quando diz respeito à cobertura de Wi-Fi, né? Porque, que nem eu falei, o Wi-Fi ele acabou se tornando um recurso essencial na vida das pessoas, né? Ou seja, você possuir uma cobertura completa do ambiente com qualidade é algo essencial atualmente, né? E na grande maioria dos casos, a gente percebe que adotam-se soluções para a expansão desse sinal, dessa cobertura Wi-Fi, porém usa-se de equipamentos que oferecem a premissa que precisa ser atingida, que é a cobertura de sinal, mas a gente vai ver que existem outras maneiras de você fazer isso com qualidade, né? Ou seja, em determinados casos, esses usos desses equipamentos podem influenciar positivamente ao que diz respeito nessa cobertura de sinal Wi-Fi, mas a gente vai verificar que existem situações onde há tecnologias melhores para isso, né? Além disso, quando se diz respeito ao uso de equipamento inadequado, né, é fundamental o uso de um equipamento correto, que forneça todos os recursos necessários para um bom desempenho na casa do assinante. Tá? O que eu quero dizer com isso? Diversas vezes o provedor ele até fornece, por exemplo, um equipamento em comodato, né? Sei lá, um roteador mais simples, ou visando a economia, ou ele trata todos os clientes da mesma forma, né? Mas aí você pega um cenário onde esse provedor ele pode fornecer um plano de alta velocidade, ou até mesmo um cliente que possui um ambiente fisicamente grande, ou que tem muitos dispositivos que vão se conectar simultaneamente. Então, assim, um dos principais problemas que os provedores sofrem também é com o uso de equipamento inadequado, ou seja, isso não significa que o equipamento está usando um equipamento incorreto, e sim que é preciso saber determinar
cada equipamento para cada situação, né? Muitas vezes os provedores eles utilizam o mesmo equipamento para todos os locais, mas a gente acredita que saber determinar cada equipamento para cada situação, você pode acabar mitigando esse tipo de situação, tá? Então, assim, existem provedores, inclusive, que já começaram a atuar com esse tipo de tratativa, cenários onde eles percebem que quando você deixa de tratar todos os clientes da mesma maneira, você acaba tendo melhoras significativas e positivas no que diz respeito a feedbacks negativos, né? Então, assim, isso não se limita só ao Wi-Fi, por exemplo, né? A gente já teve até alguns cenários passados, onde a gente já conversou também sobre diferenciação de clientes corporativos para provedores, relacionado a clientes domésticos. São cenários diferentes, então é óbvio que se você deixa só um roteador em um cenário corporativo, você não está atingindo todo o potencial que você poderia atingir naquele cliente, né? Da mesma maneira que também, já entrando nesse ponto de alto consumo de banda, né, significa o quê? Hoje em dia, cada vez mais a quantidade de dispositivos conectados em um ambiente aumenta, né? Então, antigamente, a família dele lá tinha um telefonezinho na tomada, tinha uma televisão. Hoje em dia, não. O cara tem um celular para cada filho, todo mundo tem um notebook, tem um computador para cada quarto, tem 6 televisões dentro de casa. Então, assim, a quantidade de dispositivos conectados simultaneamente dentro de um ambiente, elas aumentam, né? Sem contar que o acesso a tecnologias que exigem maior consumo de dados, né, são também cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, 4K, streaming, sei lá, entre outros tipos de tecnologia. Então, muitas vezes, quando você parte da premissa que todo cliente é igual e acaba utilizando um equipamento mais simples, né, para toda essa demanda, você pode sofrer com uma situação como essa e talvez até causar uma má experiência para um cliente final. Porque, que nem eu falei no começo, o cliente final ele não tem esse conhecimento, né, para saber diferenciar o que é um problema de Wi-Fi, um problema de equipamento mais simples, ou até mesmo um problema de sinal de internet. Então ele vai sempre falar que é um problema do provedor, né? Então, assim, é sempre importante entender esse cenário, né, para poder fazer essa análise assertiva e poder fornecer a solução adequada, tá? Então, falando sobre isso, né, a gente tem até, por exemplo, algumas experiências, né, que tem alguns clientes que, por exemplo, eles fornecem lá o equipamento incomodato, né, prioritariamente, mas eles conseguem fornecer, por exemplo, planos premium, diria assim, né, ou seja, à medida que se o cliente tem um cenário onde ele possa interagir com esse cliente de uma maneira diferente, oferecendo um equipamento que possa fornecer algo positivo, então eles conseguem fazer como isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas para a gente não perder esse foco sobre esses problemas, né? Então, primeiro, trazendo aqui à tona, né, quais são as nossas soluções, né? Como que a gente pode resolver esses problemas no geral, né? Que nem eu falei, quando a gente diz respeito à cobertura de Wi-Fi, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente acaba utilizando, né? A gente percebe que tanto o cliente final, ou até mesmo como uma solução do próprio provedor, utiliza-se, por exemplo, um roteador mais um repetidor de sinal, por exemplo, né? Então, existe essa solução, de fato, ela vai conseguir aumentar a questão de sinal, né? Ou seja, você vai conseguir levar o sinal, porém, a gente entende que quando você utiliza um repetidor, consequentemente, pelo fato de você, de fato, repetir esse sinal, você vai perder desempenho lá na ponta, né? Então, cada vez mais, a gente ouve falar de uma coisa chamada Mesh, uma tecnologia Mesh, né? O que é essa tecnologia Mesh? Por que a gente pode optar por ela? Quais são essas vantagens, né? Então, a gente percebe que cada vez mais a tecnologia Mesh tem se tornado importante, porque ela permite que ambientes maiores sejam cobertos sem perder desempenho se comparado a um roteador, mas mais um repetidor, por exemplo. Então, é necessário atualmente a gente conseguir garantir uma cobertura completa do ambiente do cliente com soluções que não afetam o desempenho final do usuário, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma comparação básica entre
tecnologia mesh ou repetidor de sinal, né? Quando a gente diz respeito a redes sem fio tradicionais, né, que são aquelas que possuem um roteador e o cara vai fazer uma extensão com um repetidor, por exemplo, os clientes eles vão conectar um repetidor, um roteador e os repetidores, né? Porém, quando esses extensores eles são adicionados para expandir essa cobertura Wi-Fi, o que a gente acaba enfrentando com isso, né? Primeiro, existe essa perda de desempenho, né? Ou seja, você vai alcançar ambientes mais distantes, porém você vai perder qualidade, né? Cada equipamento é tratado de maneira individual, né? Significa que cada equipamento ele é reconhecido como fisicamente um equipamento diferente um do outro, e cada equipamento vai ter uma gerência, cada equipamento vai ter uma configuração, ou seja, nem sempre é um cenário tão estável, né? Quando nós dizemos respeito a mesh, né? Eu até coloquei 2 imagens aqui para ilustrar a topologia mesh, né? Qual que é a premissa dessa ideia, né? Qual que é a ideia do mesh, né? Na verdade, o mesh ele trata, a grosso modo, acho que é até mais fácil para a gente conseguir compreender, né? Imagina que todos os equipamentos, eles, apesar de serem equipamentos fisicamente diferentes, obviamente, né? Mas eles vão operar como se todos eles fizessem parte de um único grande equipamento físico, digamos assim. Acho que fica mais fácil de entender. Imagina uma grande teia de aranha, onde cada pontinho da teia de aranha lá seria um equipamento. Então a gente chama de malha, né? Por isso mesh, e cada equipamento seria um nó dessa malha. Então, assim, além disso, eles têm N recursos, como fast roaming, né? Que eles são baseados nesses protocolos aí do mesh. Então, o equipamento em si, ele vai ter essa vantagem de você não ser um equipamento fisicamente diferente para cada um, distinguido, né? Então, você vai ter uma única rede, né? Um único sistema de Wi-Fi lá, um nome de usuário sempre, porque não, ele vai, teoricamente, ele tem a própria inteligência dele, então ele entende que cada um desses equipamentos, eles fazem parte desse mesmo princípio, dessa mesma rede mesh, né? Ou seja, cada equipamento é um nó. Então é bem diferente de, por exemplo, você usar um roteador com um repetidor. Então cada um vai ter um roteador mais um repetidor, cada equipamento ele entende que é um equipamento singular, né? Cada equipamento ele vai ter lá o seu próprio nome de rede sem Wi-Fi, um próprio sistema de configuração, né? E já quando a gente utiliza a parte de mesh, isso não acontece, né? Eles entendem que fazem parte de um único sistema, né? Então é um único nome de rede Wi-Fi. Fora que já tem as tecnologias embarcadas também, né? Ou seja, o sistema mesh, né, desses dispositivos, eles têm a própria inteligência de identificar qual dispositivo vai receber qual rede. Quando você está se movimentando, se locomovendo de um ambiente X para um ambiente Y, essa troca, né, física de um equipamento para outro acontece de maneira leve, por conta do fast roaming, né? Ou seja, você não tem perda de pacote. Então, a nível de desempenho, você não vai ter uma perda de desempenho como você teria se você utilizasse um roteador mais um repetidor. Então, assim, por conta disso, cada vez mais a gente percebe e a gente incentiva o uso dessa tecnologia, né, que é o mesh. Então, o mesh tem se tornado algo cada vez mais importante, né? E já partindo dessa premissa, explicando um pouquinho o que é o mesh, né? A gente sabe que tanto a TP-Link já com os decos, né? Os decos eles trabalham com mesh, entre outras fabricantes também, cada uma trabalha com o seu próprio mesh, né? Então a gente, no início de tudo, tá? Não existia um padrão, uma padronização, um protocolo para esse tipo de tecnologia, né? Então, por exemplo, a própria TP-Link, ela possui os seus equipamentos Deco, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. E eles têm um protocolo proprietário, ou seja, é o One Mesh que a gente chama, na verdade, que nada mais é do que um nome para o nosso protocolo proprietário. Assim como outros fabricantes têm os seus dispositivos Mesh também com seus protocolos, né, proprietários. Acontece que o Mesh em si, como vem cada vez mais sendo algo requerido, né, inclusive, foi criado o que a gente chama de Easy Mesh, né? O que é o Easy Mesh? Na verdade, é um standard, né? Ou seja, uma padronização criada pela Wi-Fi Alliance, né? Que tem sim como esse objetivo fazer essa interoperabilidade, fazer todo equipamento conversar com todo equipamento, ou seja, todo mundo falar na mesma língua, tá? Significa o quê? Significa que, por exemplo, imagina que você tem um cliente final que já tenha um equipamento, teoricamente lá Easy Mesh, e você
quer fornecer mais um equipamento para aquele cliente lá. Você tem a possibilidade de fornecer um equipamento diferente, de outra fabricante, de outro modelo, porque todos eles falarão dentro do EasyMesh. Essa é a premissa, a proposta do EasyMesh, né? Então, pensando nisso, a TP-Link ela quis se adiantar e trouxe modelos que são compatíveis, né, com o EasyMesh, né? Serão porque eles serão lançados aqui, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, só para deixar claro a diferença entre Mesh, EasyMesh e, sei lá, OneMesh, que seria o protocolo proprietário da TP-Link. Mesh em si é a tecnologia, é a feature, né? É o que ela traz para os dispositivos. E EasyMesh é essa padronização, tá? Que significa que é uma padronização criada pela Wi-Fi Alliance e todo mundo que teoricamente utiliza essa padronização vai poder se conversar, vai ter o recurso de interoperabilidade entre os dispositivos, tá? Falando nisso, então aqui eu vou entrar aqui nesse tópico que é referente aos nossos equipamentos, né? Ou seja, eu trouxe esse slide para exemplificar visualmente quais são os nossos equipamentos que já atuam com o Mesh e quais a gente vai lançar nesses próximos meses aí, nesses próximos tempos, né? A TP-Link ela já tem os equipamentos que a gente chama de Deco, né? Que é uma linha inteiramente baseada nesse sistema Mesh, né? Então nós temos aí o Deco M5, M4 e E4. Eles já trabalham com o OneMesh. Como eu disse, o OneMesh ele seria um protocolo proprietário. Então, os decos só vão se comunicar lá com os decos, né? Eles não vão se comunicar, por exemplo, com um equipamento de outra fabricante ou um outro equipamento que não seja o deco a nível de feature de mesh, né? E nós estamos trazendo agora também, para maio e para julho, né? Os lançamentos dos modelos para provedores com mesh, né? Que seria o HC221 e o EC230, né? Então aqui, já falando um pouquinho sobre esses equipamentos, quais seriam as diferenças, né, entre esses equipamentos? A linha Deco, a gente costuma recomendar ela para o cliente final e para o varejo, né? Ou seja, eles possuem um aplicativo de fácil configuração, existe essa compatibilidade entre os Decos e existe a nível de equipamento a robustez por conta do sistema Mesh, de fato, né? Porém, como eu falei, cada vez mais essa demanda por equipamento com Mesh ela é exigida, ela é necessária. E se você partindo do princípio de uma visão de provedor, se você utiliza um equipamento para varejo, você acaba carecendo de alguns recursos, como, por exemplo, a parte de gerência remota, a parte de customização, e por isso nós trouxemos esses dois modelos que possuem, né, embarcado essa tecnologia Mesh, né, já com o EasyMesh, eu vou falar sobre isso certinho, e que são para provedores, né? Então, eles são recomendados para provedores, eles terão o aplicativo Tetra lá para fazer a configuração, possuem uma configuração fácil, né, assim como os roteadores da TP-Link possuem, e também eles já possuem aqueles recursos que a gente chama recursos para provedores, né, da linha ágil, né, que são a parte de customização de firmware, de acesso remoto, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Finalizando, enfim, nessa parte de como a gente pode atuar nesses problemas que os provedores costumam sofrer quando se diz respeito, né, essa questão. Então, como eu falei mesmo, né, anteriormente, quando você tem uma demanda para equipamentos, né, e você não oferece um equipamento adequado, isso acaba afetando a performance e a experiência do cliente final, né. Então, a nível de equipamento, quando você utiliza equipamentos como esses, né, por exemplo, o Deco, o M5, até mesmo esses novos equipamentos que serão lançados aí como o EC230, eles já são equipamentos que, por possuírem esses recursos e outros também, eles já conseguem atender essa demanda maior de equipamentos e dispositivos finais aí que o cliente exige, né? Então você acaba não mitigando de fato esse tipo de situação relacionada à quantidade máxima de dispositivos, porque são equipamentos mais robustos, querendo ou não, então eles conseguem atingir aí esses clientes que provavelmente reclamariam sobre essa questão. E entrando a nível de velocidade, né, óbvio, a gente entende que um cenário de equipamentos, a velocidade nem sempre é tudo true pull, não é tudo, né, mas muitas vezes nós temos clientes que de fato ficam lá fazendo a medição, no speed test toda hora. Quem é provedor sabe, atua com isso, mexe com isso, sabe que tem cliente que vai ficar mexendo lá, fazendo speed test e ele precisa ver a velocidade, né?
Então, a nível de teste de velocidade, a gente tem alguns testes que nós fizemos também no laboratório. Óbvio que esses valores eles podem variar, isso é feito dentro de um ambiente para testes, de fato, com equipamentos também. O equipamento final do cliente pode influenciar também nisso. Mas a nível de throughput, esses equipamentos aí a gente percebe que eles têm um throughput superior, enfim, aos outros equipamentos que a gente tem também. Por exemplo, o C5 ele também se mantém lá no mesmo padrão, mas eles também têm um throughput legal. Então, quando se diz respeito a compartilhar velocidade, você consegue utilizar, por exemplo, um Wi-Fi 5 GHz no celular e pegar quase 600 megas, se não pega 600 megas também no Wi-Fi, é bem interessante, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa de um equipamento que consegue fornecer todas essas características, né? Então, visando nisso, ou seja, qual é a premissa desses lançamentos, né, que a gente trouxe aqui, desses novos 2 modelos para essa família Agile, né, que é o EC230 e o HC221, né? Fazendo essa ponte, né? Então, assim, conforme a carência de equipamentos que trabalhem com mesh para provedores, né, a parte de cobertura de sinal, né, pelo fato de ser um equipamento mesh, então você consegue agregar mais unidades, né, ou até mesmo a nível de quantidade de dispositivos conectados que eles conseguem operar, enfim, tudo isso foi pensando nisso que nós trouxemos esses 2 modelos, tá? Para não me estender muito, vou falar aqui desses modelos. Primeiramente aqui do EC230, que ele é um equipamento, né? Aqui na imagem à direita você pode ver com pretinho, com 4 anteninhas externas, né? Então ele possui uma porta WAN, uma porta WAN gigabit, né? Esses são equipamentos gigabit, e as 4 portas LAN aí gigabit também, né? Ele possui aí 4 antenas externas e também possui uma antena interna para completar todo o streaming que ele precisa lá do Wi-Fi, que seriam 866 no 5 e 450 no 2.4, né? Por isso ele precisa dessa antena interna aí para fechar os 450 Mbps no 2.4, né? A nível de instalação, a instalação dos equipamentos que fazem parte desse padrão do EasyMesh, é uma instalação bem simples, né? O primeiro equipamento, porque assim, a gente entende que o equipamento, quando ele é um equipamento EasyMesh, o que ele significa? Que você, teoricamente, pelo fato do equipamento trabalhar com a tecnologia Mesh, você pode agregar mais nós naquela rede, então você não precisa especificamente usar um único equipamento. Se você sofre com carência de cobertura de sinal, por exemplo, você, por exemplo, poderia colocar uma segunda ou uma terceira unidade para trabalhar como se fosse um único equipamento, né? Como se fossem nós daquela rede. Então, a nível de configuração, você basicamente precisaria configurar a primeira unidade e depois você parear com as demais unidades, né, por exemplo. Tá? Então, como eles são EasyMesh, inclusive, até, eu vou falar mais para frente, você consegue fazer esse pareamento aí com demais unidades, por exemplo, do HC221, por que não, né, que também é EasyMesh, né? Essa parte de pareamento. E falando sobre o HC221 também, ele é um equipamento que, a priori, ele tem kits com 2 unidades, né, que seria um roteador e um satélite, né, ou seja, esse cara ele já vem com 2 equipamentos juntos, né, no kit dele, mas também possui 866 em 5 GHz, 300 Mbps em 2.4, né, são 4 antenas externas aí de 5 dBi, né. Falando sobre instalação também, o HC221 também ele é simples, né? Então esse kit, que nem eu falei, ele já possui o roteador e unidades secundárias, que a gente chama de satélite, e basta apenas você configurar a primeira unidade do roteador e fazer o pareamento entre as demais unidades que haverão no futuro, né? É bem simples, de fato, essa configuração. E além do mesh, a gente entende que para poder atingir todas aquelas questões que eu expliquei no começo, né? Os equipamentos eles também possuem alguns recursos embarcados, né? A grande maioria das pessoas que estão presentes aqui, provavelmente elas já trabalham com equipamentos ou são provedores, então eles já conhecem um pouco dos recursos, né? Explicando aqui rapidamente sobre esses recursos, esses equipamentos eles já vêm como um MIMO embarcado, né? Então, o que é o MIMO em si, né? Na verdade, o MIMO é um recurso com que o roteador pode fornecer diversos fluxos aí de dados simultâneos, né? Ou seja, antigamente, no equipamento que não tem MIMO, a comunicação
entre o roteador, né, com o dispositivo, é como se fosse uma fila de um único equipamento por vez, né? Quando você já tem um equipamento como o MIMO, você consegue atingir mais fluxos de comunicação simultaneamente, né? Então isso significa que você, teoricamente, vai ter uma comunicação muito mais eficaz do roteador com os dispositivos finais, né? Da mesma forma que esses dispositivos aí também eles têm beamforming, né? Ou seja, o próprio dispositivo ele tem essa feature que nada mais é do que o roteador ele vai direcionar o sinal para o dispositivo onde ele quer que seja atingido, né? De uma maneira eficaz para fazer com que essa performance, esse sinal, seja atingido aí nesses dispositivos finais. Então eles também são embarcados aí com essa parte de beamforming, né? E que nem eu falei, esses próprios equipamentos eles também serão compatíveis com o Tether, né, que também é um aplicativo que o cliente final vai poder ter acesso, ou até mesmo por o próprio provedor ou técnico que vai instalar para fazer a configuração desses equipamentos, facilitando ainda mais a configuração desses dispositivos, né? Inclusive, quem não conhece, a TP-Link ela tem o Tether, que é esse aplicativo que funciona já com os roteadores varejo, né? E para o Deco, que nem eu falei, o Deco tem um aplicativo próprio dele também lá na Apple Store ou Play Store, que o cara que tem um Deco ele pode utilizar também, né? Então a ideia é trazer essa compatibilidade dos dispositivos. E que nem eu falei, eles são compatíveis com Easy Mesh, né? Então até exemplifiquei aqui visualmente um cenário onde você tem, por exemplo, um EC230 como roteador principal, aí você tem um outro EC230 lá e você tem um HC221. Eles vão se comunicar entre eles, porque eles são Easy Mesh, então eles têm esse recurso de interoperabilidade. Então, lembrando que a TP-Link é a primeira empresa do Brasil que está trazendo esses equipamentos compatíveis com o Easy Mesh, né? Então, é uma coisa extremamente interessante, tá? Então, sabendo que o equipamento é Easy Mesh, vocês sabem que eles têm essa comunicação e interoperabilidade tanto com o equipamento que é do mesmo modelo, até mesmo com de outros modelos que também são compatíveis com essa tecnologia, porque eles seguem esse padrão, esse standard criado aí pela Wi-Fi Alliance, tá? Que nem eu falei, esses equipamentos, eles visam, de fato, os provedores, tá? O que isso significa? Você tem ferramentas que a TP-Link já atua, né? Que são compatíveis com esses modelos, como o Agile Config e o Agile ACS Server, né? O que são essas ferramentas? É muito simples. Eu acredito que muitas pessoas já conheçam. O Agile Config é uma ferramenta que permite que você faça a configuração, a customização de fato do seu equipamento, né? Tanto a nível de parametrização, né? Ou seja, você pode fazer a configuração de todos os parâmetros do roteador, de modo que se o equipamento for resetado, ele vai voltar para esse padrão que você pré-definiu, até mesmo com logotipo, coisas desse gênero. Então o Agile Config ele faz parte dos recursos que são disponíveis para esses equipamentos, porque eles visam atender essa demanda, esse nicho de provedores também, né? Assim como o Agile Access Server, que é uma plataforma de TR-069, né, que visa essa parte de gerência também, né? A gente atuar a nível de gerência, né? Por quê? Porque a TP-Link ela entende que um dos grandes desafios dos provedores, na verdade, né, quando se diz respeito a esse tipo de equipamento, é a parte de gerência remota da sua base de clientes, né? Então, um provedor preparado, né, que busca minimizar, por exemplo, custos com pós-vendas, ele precisa de recursos para gestão da sua base de clientes, né? Então, de grosso modo, como a gente consegue resumir isso em uma frase, né? Ter gerenciamento remoto sobre a tua base de clientes, ela é algo indispensável para os provedores, né? Por isso que esses modelos eles têm acesso a esse tipo de recurso. Sobre o Agile Access, nós tivemos um webinar passado falando sobre ele, nós teremos um também no futuro, então não vou entrar muito em detalhes aqui. Sabendo que é uma plataforma de TR-069, de acesso remoto, né? Então a gente sabe que é possível fazer N coisas, como atualização de firmware remota, alterar alguns parâmetros no Wi-Fi, como nome de rede, senha ou até mesmo canal, criação de profiles, né, para você poder fazer uma gerência massiva da tua base de clientes, né? Configurações remotas, né, para a gente poder, por exemplo, você ter uma equipe de suporte, né, de call center, que você consegue demandar configurações, diminuindo gastos com visitas técnicas, fazer configurações e alterações em roteadores individuais e até mesmo fazer testes de performance, né? Como eu disse, nós tivemos já anteriormente um webinar aqui falando sobre o Access Server, no futuro nós teremos um outro, quem quiser, inclusive, depois dá uma passada na página lá da TP-Link, na página inicial mesmo, tem agenda com todos os webinars que terão, né? Não só desse assunto, mas como todos os outros. Então a gente consegue falar um pouquinho aí sobre o acesso nesses próximos, né?
E um outro recurso também que tem embarcado nesses equipamentos, que eu acho que é interessante a gente citar sobre isso, é o SuperAdmin, né? Ou seja, esses equipamentos existem, você tem a possibilidade de na mesma firmware, né, na mesma página de login, você criar duas contas, né? Uma para um usuário administrador e uma para um usuário final. E com esse usuário de administrador, você consegue restringir o que usuários finais com acesso àquela interface poderão alterar, né? Isso você acaba prevenindo o caso onde o próprio equipamento fica com o cliente retido quando ele cancela o plano, porque ele não vai conseguir, teoricamente ele conseguiria colocar em outro provedor, né? Com essa parte do SuperAdmin você consegue mitigar situações como essa e também fazer com que o cliente não tenha acesso a funções importantes, né? A nível de recursos, então você consegue vetar com que o cliente veja X, Y, Z e não consiga fazer essas alterações. Então são equipamentos que terão essa parte de dual account, né? Ou seja, você pode criar uma conta, não é obrigatório, óbvio, só se o seu provedor quiser fazer dessa forma, você vai poder criar uma conta para um administrador lá, ter acesso a tudo e você deixa visível só o que você quer para o teu cliente final. Por exemplo, para ele não alterar uma informação de PPPoE ou não alterar uma informação de XYZ, que possivelmente, se o cliente não tem essa experiência, ele poderia influenciar negativamente na experiência dele com esse equipamento, né? Porque, bom, partindo aqui para a conclusão, né, sobre esses produtos e também sobre o que a gente discutiu aqui nesse webinar, tá? O que isso significa, tá? A gente vai lançar esses dois produtos visando principalmente esse nicho de provedores para poder atender com essa tecnologia Mesh, né? Que nem eu falei, nós acreditamos que Mesh é uma das coisas mais importantes daqui para frente, porque cada vez mais o Wi-Fi ele se tornou algo essencial e a gente precisa utilizar o Wi-Fi em todos os lugares, então a gente precisa ter um equipamento que consiga atender essa demanda com qualidade, né? Nós precisamos oferecer equipamentos que façam essa parte de cobertura de sinal e também consigam fornecer o seu desempenho. A gente entende, então, que equipamentos que possuem esses recursos para provedores é uma coisa extremamente interessante e necessária, tá? São equipamentos que permitem o uso do EasyMesh, eles já são preparados para o EasyMesh, que é esse protocolo, esse padrão criado pelo Wi-Fi Alliance. Eles possuem essa necessidade de gerência remota que um provedor precisa, né? Eles possuem essa parte de customização de firmware e logo eles também são equipamentos com as tecnologias e features necessárias para você poder agregar um serviço e um conteúdo de qualidade na casa do seu assinante, tá? Então esses dois equipamentos eles estarão disponíveis, né? O EC230 em maio e o HC221 lá em julho, né? Então a gente consegue ter acesso a esses equipamentos aí que fornecerão esses tipos de recursos aí para os clientes, né? Sobre esses equipamentos, sobre o S-Webinar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta, tem um símbolo aí de interrogação em vermelho que vocês conseguem fazer alguma pergunta, mas basicamente o que eu queria trazer aqui para vocês apresentação de uma maneira geral do cenário, né? Como é que quais são os problemas que os provedores mais enfrentam, né? Para a gente poder trazer essa leitura de pensamento hoje, nessa manhã, né? De que muitas vezes o cliente final ele não tem essa ideia de que um dispositivo com uma situação de Wi-Fi, de cobertura, nem sempre é um problema de internet do cliente, do provedor, né? Mas que atualmente a gente vem observando cada vez mais isso e buscando soluções para vocês, provedores, né? Então, nós trouxemos aí essas informações, tá? O que eu tinha para passar como mensagem hoje era isso, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo e, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, faça a pergunta que a gente já vai responder, beleza? Obrigado pela presença de todo mundo, pessoal. Um bom dia aí para vocês.